Nós estamos fazendo a leitura de Salmos e é uma alegria imensa a gente poder se deleitar nos Salmos, queridos, porque são testemunhos, poesias, cânticos que apresentam para nós o resultado do relacionamento do homem com Deus. Fruto daquele tempo de intimidade do homem com Deus, nós temos os Salmos, os registros dos Salmos. O Salmo de número 25, os versos 3 e 4, nós lemos assim: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Eu quero te convidar a fazer essa oração do salmista. Nesse momento que nós vamos refletir na palavra de Deus, faça essa oração, como o salmista fez, Davi. Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos, ensina-me a tua verdade, guia-me nessa verdade, ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação. E nós precisamos ouvir do Senhor sempre a sua instrução, para sabermos como viver. Ore por você, ore por mim, por favor, para esse tempo de reflexão na palavra. Sim, Deus, nós queremos ouvir tua voz. Nosso coração, tantas vezes inquieto, aflito, precisa ouvir tua voz. Voz que traz tranquilidade, descanso, voz que instrui, que orienta, voz que corrige. Palavra essa que transforma a vida. E nós precisamos do Senhor. Por isso, nessa manhã, depois de cantar as tuas maravilhas, nós queremos nos aquietar e ouvir a tua voz. Pai, por tua graça e para a tua glória, faz assim, e que eu seja apenas instrumento nas tuas mãos nessa hora. E tudo isso, ó Pai, redunde em honra, glória, louvor, exaltação e adoração ao teu santo nome, pois só o Senhor és digno. Em nome de Jesus. Amém. Muitas são as profissões no mundo, algumas mais cobiçadas que outras, pelo status que dá, pelos recursos financeiros que se adquire. Algumas são menosprezadas, outras até mesmo rejeitadas. Muitas são alvos de preconceito, queridos. No antigo Israel, quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar, por exemplo, que o trabalho de um pastor era o mais humilde de todos. Era considerado o trabalho mais baixo de todas as profissões. Para você ter uma ideia, quando uma família tinha um rebanho, quem cuidava do rebanho era o filho mais novo, quem recebia essa tarefa. E o que envolvia essa profissão de pastor que cuida de rebanho, que faz com que ela seja vista como a mais baixa? O pastor, ele tinha que se dedicar 24 horas ao rebanho, dia e noite, faça chuva ou faça sol, verão ou inverno, tempo bom ou tempo ruim, porque ele tinha que alimentar, tinha que proteger, tinha que guiar as ovelhas. Então ele ficava o tempo todo com as ovelhas. Ele adquiria o cheiro das ovelhas, por estar o tempo todo com as ovelhas. E quem em sã consciência gostaria de ser pastor?
O Salmo 23 é um salmo que mostra para a gente a figura de Yahvé, o Deus Criador Todo-Poderoso, como aquele que é um pastor. Eu convido você a abrir o Salmo 23, e se você o tem memorizado, porque é um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus, quero te convidar para a gente recitar ou ler juntos o Salmo 23, considerado por Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, como a pérola dos salmos. O Salmo 23, então, é assim. Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória a Deus, e assim seja. Podemos pensar em milhares ou até mesmo milhões de pessoas que têm o Salmo 23 memorizado. Com certeza, para muitas pessoas, é o salmo que traz o refúgio, o amparo, o consolo. Talvez muitas pessoas ouviram o Salmo 23 como as últimas palavras antes da morte. Estamos diante, queridos, de um salmo do coração. Davi, que foi pastor de ovelhas, ele era o caçula da família e cuidou de um rebanho, olha para Deus e, fruto do seu relacionamento com Deus, enxerga Deus como pastor. E isso que nós vamos refletir nessa manhã, e eu convido você a deixar sua Bíblia aberta, ou o Salmo 23 memorizado, porque Davi revela um amor nesse relacionamento por Deus que não é encontrado em lugar nenhum. Davi entende que a sua satisfação está em Deus, que é o seu pastor e o seu amigo. Não há nada nesse mundo que possa trazer satisfação para o ser humano que não seja Deus. E o texto inicia com a palavra Senhor, no português não o Senhor, mas no hebraico sim, Senhor, Yahvé, o Deus atemporal, o Deus eterno, o Deus autoexistente, autossuficiente. Esse Deus que se revelou a Moisés, em Êxodo 3, quando a sarça ardia, e Moisés pergunta, quem é o Senhor? Ou quem eu vou dizer que tu és? E ele diz, eu sou Yahvé. Mas depois você vai, se você tiver paciência e coragem, encontrar essa palavra mais de 4.000 vezes só no Antigo Testamento. Yahvé, o Senhor em caixa alta. Refere-se então a esse Deus que não precisa de sabedoria, porque Ele é toda a sabedoria. Ele não precisa de poder, porque Ele é todo o poder. Esse Deus é que Davi olha para Ele e diz, Ele é o meu pastor. Como é que Deus se revela para mim e para você nesse Salmo 23? O que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida nessa manhã a partir do Salmo 23? E talvez você já tenha ouvido muitas mensagens desse Salmo, e talvez você o tenha memorizado, como alguns mostraram isso aqui. Mas que verdades precisam estar agasalhadas em nosso coração? Veja, nos versos de 1 a 4, nós percebemos Davi apresentando Deus como o pastor. Yahvé é o pastor. Embora pastor das ovelhas, Davi olha para Deus e diz que Ele é o seu pastor. Então Davi enxerga como Deus pastor que cuida dele individualmente, especialmente. Queridos, isso é muito importante, pois declara ou apresenta para nós esse relacionamento individual que Deus tem. Ele tem um relacionamento com a igreja, mas Ele tem com cada um de nós, seus filhos, suas ovelhas. O pastor vive com a ovelha. Davi diz, Ele é o meu guia,
Ele é o meu médico, Ele é o meu protetor, Ele é o meu provedor. Quem cuidava da ovelha ferida era o pastor. Davi cuidou de muitas ovelhas que se feriam na caminhada. E Deus é quem cuida de Davi. Esse pastor, para Davi, é quem provê todas as suas necessidades. Então veja no texto como que Davi expressa isso. Ele me faz repousar, ele me leva para junto das águas de descanso, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. Esse Deus, para Davi, é aquele que está suprindo alimento, pastos verdejantes, água e descanso. A ovelha precisava de água tranquila, um poço, água paradinha, porque água de rio com correnteza ela não conseguia beber. Então veja, Deus não apenas provê o necessário, mas provê o necessário da melhor maneira possível. E o pastor está atento a esse cuidado. Esse pastor dá refrigério, consolo, restauração para a alma. Essa palavra aí, refrigera-me, é a mesma do Salmo 19, verso 7, que nós também lemos essa semana, que diz que a palavra de Deus restaura a alma. É a renovação espiritual que Davi está falando. Queridos, é esse Deus, pastor, que dá a direção, que conduz, que guia pelas veredas da justiça, que guia por uma vida de retidão. E guiar, já falei isso e vou repetir, guiar não é apontar o caminho, guiar é tomar pela mão e seguir junto. Davi está dizendo que o pastor dele segue junto com ele. Esse Deus, esse pastor, faz, leva, refrigera, guia, mostra que a ovelha depende dele e mostra que ele é intencional na sua provisão. É por isso que Davi chama Deus de pastor. Queridos, Deus provê, então não vai faltar nada. Se aquele que tem todo o poder, conhece todas as coisas, é onipresente, tem todas as coisas diante de si, vai deixar faltar alguma coisa na vida daqueles a quem ele ama de forma perfeita e quem ele quer ter um relacionamento de intimidade? Veja, para dar maior visibilidade a essa realidade, Davi, no verso de número 4, diga que ainda que ele esteja enfrentando os momentos mais difíceis da vida, mesmo que ele esteja em trevas, perto da morte, ele não vai temer. E veja que agora ele muda, ele não fala ele, mas fala tu. Deus está mais próximo dele. A expressão tu está dizendo, ele está do meu lado e eu estou falando diretamente com ele. Esse Deus está ali pertinho, intimidade. O Deus Altíssimo é o Deus pertíssimo. É o Deus que está o tempo todo do nosso lado. E Davi diz isso. Mesmo nos momentos mais assustadores da sua vida, Deus está com você. Aleluia. Queridos, em outras palavras, Deus não envia suas ovelhas para um lugar onde Ele não estará junto. Então não tem dificuldade na sua vida que Deus não esteja presente do seu lado. Consolo, segurança, inclusive no momento da morte. Porque a morte, para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, é apenas fechar os olhos aqui e abrir os olhos na eternidade. É instantâneo. Então, Deus está lá. Duas palavras Davi usa para exemplificar ainda mais esse cuidado do pastor: bordão e cajado. Bordão era um pedaço de pau de aproximadamente 60 centímetros que era usado como arma, e provavelmente foi isso que Davi usou para vencer um urso e um leão, lá em 1 Samuel capítulo 17, quando ele testemunha que, como pastor, cuidando das ovelhas, ele enfrentou adversários. Cajado é aquele usado tanto para olhar aonde vai andar, se ali não tem uma relva falha, onde você vai pisar e vai afundar no buraco, como também tem um ganchinho assim para puxar a ovelha quando ela está indo para um caminho errado. Então, bordão e cajado falam de segurança, falam de resgate, falam de proteção. Quantas ovelhas estão distantes do Supremo Pastor? Quantas ovelhas precisam que o pastor vá lá e puxe? Talvez essa seja a realidade
sua que está ouvindo essa mensagem. O Supremo Pastor quer cuidar de você e você está distante dele. E ele precisa te puxar. E a aplicação que a gente olha para esse primeiro momento, versos de 1 a 4, é que Jesus é o Supremo Pastor, como ele vai dizer lá em João 10, a partir do verso de número 11. Eu sou o bom pastor. E quando Jesus fala isso para judeus, eles trazem na mente o Salmo 23, está falando, peraí, Jesus está dizendo que ele é Deus? Ou nós temos dois pastores? Não, Jesus está dizendo, sim, eu sou o Deus encarnado. Jesus diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, não vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Você tem ouvido a voz desse pastor? Porque Jesus é aquele que vai chamando e nós vamos seguindo e fazemos parte desse grande rebanho do Senhor. Mas verso 5 apresenta para nós agora Yahvé, Deus não mais como pastor, como um anfitrião, como alguém que recebe Davi para uma refeição farta, abundante. Agora, Davi fala para nós, quando o cenário muda, de que Deus é anfitrião e amigo. Veja que ele está diante de uma mesa, tem alimento nessa mesa, tem cálice, e no final do verso 6 ele diz, habitarei na casa do Senhor. Então ele está falando desse que é o seu amigo, que o recebe. Deus é aquele que provê amizade, intimidade, que faz uma aliança. Então veja comigo, você há de lembrar que no Antigo Testamento, quando era feita uma aliança entre duas pessoas, entre dois reinos, isso era marcado com um banquete. Então, se fazia um banquete, ali eles conversavam e participar daquela refeição juntos, estava dizendo que eles tinham uma aliança. Isso é tão importante que Jesus chama os discípulos para uma última refeição juntos. E ali ele fala da aliança, a nova aliança que está sendo cumprida através dele. Êxodo 24, não vou fazer leitura, versos de 8 a 12. Êxodo 24, versos de 8 a 12, você vê quando Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Então, é feito um sacrifício, o sangue é aspergido, e eles participam de uma refeição. Ali está um exemplo claro de como um banquete simboliza o vínculo de amizade, o vínculo de intimidade, uma aliança. Agora pense comigo, meus queridos irmãos. Jesus, no momento da ceia, e hoje à noite nós vamos participar da ceia, chama os seus discípulos para essa aliança de ser o Deus deles e eles terem Deus como único e suficiente Salvador. A mesa está posta na presença de muitas pessoas e, conforme o verso 5, também na presença dos adversários, como um testemunho claro de uma amizade verdadeira e de alguém que acolhe e que provê as necessidades. A imagem da cena deixa claro para a gente um testemunho de triunfo. Por quê que ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários? Para testemunhar o triunfo de quem vive uma vida como vencedor na presença de Deus. E ele usa duas figuras aqui também, como usou no verso 4, agora ele usa no verso 5. A unção da cabeça com óleo e um cálice que transborda. A unção, a cabeça com óleo, quando o amigo chegava, como um visitante chegava, depois de andar pelo deserto, todo ressecado, o óleo simbolizava então esse cuidado. O cálice que transborda simboliza a provisão contínua, não cessa diante daquilo que Deus é, um Deus
generoso. Então esse Deus é pastor, mas esse Deus também é amigo. E aí não tem como nós não pensarmos ou lembrarmos de Jesus, que disse o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos. João 15, 15 e 16. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Jesus te escolheu para ser amigo dele, se você crer nele como seu Senhor e Salvador. E quando Davi está falando desse Deus amigo, nós somos lembrados do Deus que se encarnou para ser nosso amigo, para desenvolver conosco um relacionamento de amizade. Deus é pastor, Deus é amigo. Davi está falando desse que cuida dele, mas que também está junto dele, com que ele pode abrir o coração como ele faz nesse salmo e em tantos outros salmos. Agora veja como ele termina o salmo. O verso de número 6, ele diz para mim e para você: esse que é pastor, esse que é amigo, ele é uma expressão clara de bondade e misericórdia. Davi tem uma certeza, uma convicção. Esse pastor, esse amigo, expressa continuamente bondade e misericórdia. Essa é a convicção que ele tem. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E por que Davi diz que esse Deus que é todo bondade, esse Deus que é todo misericórdia, esse Deus que é todo graça, esse Deus que é tudo, pleno em si mesmo? Por que ele tem tanta certeza que essa bondade, essa misericórdia, essa graça o seguirá? Primeiro, porque ele tem experimentado isso. É algo presente. É algo do passado, é algo do presente. Isso traz para ele a convicção de que no futuro será do mesmo jeito. Porque esse Deus é quem? É Yahvé, o Deus eterno, o Deus atemporal. Então, se ele cuidou no passado, cuida no presente, qual a certeza que Davi tem e eu e você devemos ter? Ele vai cuidar no futuro. Ele continua sendo pastor, continua sendo amigo por toda a eternidade. Eu gosto muito dessa expressão, e alguns já ouviram isso mais de uma vez. Me seguirão. Literalmente, persegue, corre atrás. Meus irmãos, que Deus maravilhoso nós temos. Mesmo ovelhas desgarradas são alvo dessa graça, porque Deus persegue para trazer de volta, persegue para convencer do pecado, persegue para tirar do caminho da perdição e trazer para a vida abundante, persegue para suprir cada uma das suas necessidades. E essa palavrinha misericórdia aqui, no hebraico, é a mesma palavra usada no contexto da aliança, que é o contexto de graça, quando Deus estabelece uma aliança com o seu povo, independente de encontrar alguma coisa nesse povo que lhe dê mérito. Simplesmente graça. Deus ama e resolveu salvar um povo para si. Essa palavra, misericórdia, em outros textos, é traduzida por graça. É a palavra da aliança. Assim, Davi expressa a sua convicção na continuação do cuidado e da intimidade com esse Deus. Calvino assim disse, comentando esse texto, esse versículo: visto que a bondade divina jamais falha, Deus seria favorável para com Davi até ao fim. Essa é a convicção que eu e você precisamos ter. Davi então faz um pedido: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Um pedido convicção, porque ele sabe que estar com esse amigo, estar sob os cuidados desse pastor, é estar continuamente, por toda a eternidade, habitando com ele, na mesa dele, desfrutando da provisão dele. Queridos, nós somos lembrados aqui de Apocalipse capítulo 19, quando João fala da vitória da igreja, quando Jesus retorna, e nós então estaremos todos reunidos no banquete, nas bodas do Cordeiro. Então, ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimos, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo de João: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Um dia, todos aqueles que têm Jesus como supremo pastor e amigo verdadeiro, estaremos, todos nós, diante da mesa, da ceia eterna, sem pecado, sem preocupações, sem vale da sombra da morte. Davi testemunha que apenas Deus é quem supre todas as nossas necessidades. Mas não apenas como aquele que dá, que provê, mas como aquele que está junto, como aquele que é amigo, como aquele que está próximo, como aquele que conduz. Como um pastor que supre as necessidades das ovelhas, Deus supre as necessidades do seu rebanho, não apenas físicas e materiais, espirituais. Emocionais. Ele é meu amigo, diz Davi. Ele me trata como amigo. Então, meus irmãos, estamos diante de um salmo de gratidão, diante de um salmo de confiança, diante de um salmo de entrega, de descanso, de dependência total nesse Deus. O nosso Deus, o nosso pastor, o nosso amigo provê a necessidade das ovelhas, mas Ele não fabricou o mundo livre das dificuldades. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos enfrentar lutas e precisamos correr para o Supremo Pastor. Um dia estaremos livres de todo o pecado. Não ter falta de nada significa dizer que toda a nossa satisfação está em Deus. Não ter falta de nada significa dizer que toda a nossa satisfação está em Deus. Há uma música do Projeto Sola que diz assim, um pedaço da música: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque tudo o que eu preciso está nele. E eu tenho intimidade com ele, que é não apenas o meu pastor, mas o meu amigo. Queridos, somos confiados, somos convidados a confiar, a entregar a vida, a descansar nos cuidados do nosso Deus e Pai. E eu pergunto para você, que é crente no Senhor Jesus, quantas vezes você tem reconhecido Jesus como o Supremo Pastor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo como o pastor que supre amorosamente cada uma das suas necessidades? E por que eu faço essa pergunta? Porque tantas vezes eu sou pego mais reclamando daquilo que eu não tenho do que agradecendo por aquilo que eu já tenho. E nós precisamos colocar a nossa concentração, a ênfase naquilo, não no que queremos e talvez nem precisamos, mas naquilo que nós já temos nele. Mas a palavra chama a sua atenção como ovelha perdida, como ovelha que foi para longe do verdadeiro pastor. Essa é uma palavra para você que está cego por causa do seu pecado de independência, de autonomia, que não quer seguir o pastor, que não quer andar com o pastor. Pelo contrário, quer ser o dono da sua própria vida. Então, para você, a boa notícia é que o Supremo Pastor, Jesus Cristo, te convida a fazer parte do rebanho, desse aprisco. Ele convida você a entregar a sua vida e deixar que Ele te conduza, seja pelo vale da sombra da morte, seja pelas campinas verdejantes, até as águas de descanso da vida, da alma, porque só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. E para tornar-se ovelha, você só precisa dizer: Jesus,
eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que tenho conduzido a minha vida por conta própria. E me entrego para que o Senhor seja o meu Senhor, o meu pastor, o meu Salvador. E eu digo para você que faz essa oração nessa manhã, que a caminhada de fé com Jesus começa com descanso. Não é naquilo que você vai fazer, mas é aquilo que Ele já fez. Ele conquistou vida eterna para você. Então você vai descansar nessa certeza e começar a desfrutar de intimidade, de cuidado do pastor, de intimidade com um amigo. Eu quero te convidar para orar. É Jesus, o Supremo Pastor, que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Ao longo do caminho da fé, há muito a ser experimentado, mas começamos com descanso na certeza de que Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso amigo, Ele é o nosso Senhor. Ó Deus, traz paz, descanso, confiança, entrega aos corações que nessa manhã, porventura, estejam aflitos, preocupados, sem paz, seja por causa da situação do nosso país, aquilo que envolve o dia como o de hoje, seja, ó Pai, aqueles que estão com conflitos conjugais, familiares, no trabalho. Seja, ó Deus, aqueles que estão em conflito contigo, como Deus, Criador e sustentador. Aqueles que estão em rebelião e cujo coração não encontra paz, porque está distante do Supremo Pastor. Ah, Pai, visita cada um de nós. E que assim como Davi, nós possamos declarar que Tu és o nosso pastor, que nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós e confiamos naquilo que o Senhor ainda há de cuidar. Faz assim, Pai. A Deus, salva aqueles a quem o Senhor separou para fazerem parte desse rebanho, que possam se dobrar diante do Supremo Pastor, reconhecerem que não dão conta de caminhar sozinhos, porque vida só existe verdadeiramente no relacionamento com Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Glória a Deus.